Vamos lá, Salmo 24, verso de número 1. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá então, diz assim, ó, toda a sua atenção. Salmo 24, verso 1. Vamos lá, diz assim: do Senhor é o que, pessoal? É a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Toma um cuidado que eu tenho falado. Já viu aquele ditado? Boquinha, cuidado com o que fala. Já viu alguém dizer assim, fulano é do diabo? Já viu alguém dizer, fulano é do capeta? Não. A Bíblia diz, não julgue para não ser julgado. Veja o que a Bíblia está dizendo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, agora vai todo mundo junto, e aqueles que neles habitam. Todos nós somos de Deus. Eu falei no culto da manhã, o inferno não foi preparado, entenda bem para você, o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas infelizmente o homem, por causa da sua má obra, infelizmente tem muitos que estão sendo condenados. Mas não é mensagem de hoje. Aí no versículo 2, ele vai dizer o seguinte, ó, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Que mais? Quem subirá ao monte do Senhor? Aí vem a pergunta que não quer se calar. Ou quem estará no lugar santo? Irmão, uma pergunta para nós. Eu falo que, entenda bem, nós estamos na igreja, cultuando, ouvindo a palavra, participando das reuniões, mas o nosso lugar não é aqui. A pergunta é, para onde iremos? Para onde você vai? Será que estamos preparados, entenda bem, para subir o monte? O santo monte está no lugar sagrado, que é a Nova Jerusalém. Ele faz uma pergunta, mas Senhor, quem subirá ao monte? Quem estará no lugar santo? Aí vem a resposta, 4. Aí são 4 coisas, vamos lá, mas não dá tempo para explicar as 4, tá? Eu vou estudar só uma com vocês. Aí ele diz assim, ó, aquele que é limpo de mãos. Nós temos que tomar muito cuidado, amigo, cuidado com as suas mãos. Eu sempre, desde pequeno, eu ouvia meu pai e a minha mãe falar assim, nunca toque naquilo que não é seu. Cuidado para você não se contaminar. Tem gente tocando, irmão, naquilo que pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não se contamine, entenda bem, com aquilo que não é seu. A Bíblia fala bem claro, eu poderia dar vários exemplos. Pega o caso de Ananias, ele toca naquilo que é do Senhor. Quando ele está diante do Pedro, ele fala mentira, que é uma das coisas que nós vamos ver já, né? Ele fala mentira, infelizmente, ele perde a salvação. Mas o que eu estou falando para você, escuta só, cuidado com as mãos, mas não é mensagem de hoje, vem agora. E puro de coração. Essa é a nossa mensagem. Hoje eu quero falar da pureza do coração. Como assim, pastor? Eu tenho falado, já viu uma criança, quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu estou falando? Por exemplo, uma criança, daqui a pouco você dá uma bronca nele. Vai falar do meu filho, Isaac não pode fazer isso. Ele, pai, ele vai lá e chora. Mas eu dei uma bronca severa nele. Tudo bem, daqui a pouco eu saio. Ele não vai guardar nada no coração, ele guarda? Por quê? Porque o coração dele é um coração de criança. Aí você vê, tempos depois, o que ele faz? Pai, eu te amo. Ele já esqueceu. Eu falei, já pensou se o crente da igreja fosse assim? Primeira briga do casal. Fulano, você me perdoa? Ô fulano, eu te amo. É isso que acontece? Não, tem gente que fica dias sem se falar, né? Não fala, não pastor, mas é porque o fulano é o culpado. Amigo, não procura culpado. Eu tenho falado uma coisa, quem quer ser feliz, ele abre o coração, ele tem um coração de criança. Aí a Bíblia vai dizer mais para nós. Vamos para Mateus, veja só o que a Bíblia vai dizer. Mateus 5:8. Se nós realmente queremos o Senhor, nós temos que fazer isso. Olha o que a Bíblia diz, ó. Mateus 5:8. Leia todo mundo com o pastor, vamos lá. Bem-aventurados. Você sabe o que é bem-aventurados? Felizes são os limpos de coração. Peraí, você entendeu aqui? Quem é feliz? Aqueles que são limpos de coração. Será que o nosso coração está limpo? Eu falo, Deus não vê como o homem vê. O homem olha, entenda bem, o seu normal, o homem natural. Deus olha para o coração. Às vezes você vê alguém de muita capacidade, né? Você olha e fala assim, rapaz, fulano não tinha que estar em tal lugar. Eu te pergunto, você é Deus para conhecer o coração dele? Se tem coisa que você ainda não recebeu, às vezes você não está preparado. Deus não dá, entenda bem, algo que você ainda não tem uma estrutura para receber. Então, Deus olha sempre para o nosso
coração. Aí ele vai dizer mais, então bem-aventurados os limpos de coração. Agora lê vocês aí, vai. Porque eles verão a Deus. Irmão, eu amo esse versículo. Aqui você pode entender duas formas de enxergar, de ver o Senhor. Nós podemos, entenda bem, nós sabemos que veremos o Senhor na salvação, né? Eu falo que nós estamos na igreja a caminho, né? Estamos aqui de passagem, estaremos com Cristo, amém, gente? Diga a glória a Deus. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, eu não posso ver o Senhor? Eu não posso ver Deus na minha vida financeira? Eu não posso ver Deus no meu casamento? Ô, irmão, eu posso ver Deus na minha vida. Eu posso ver Deus na vida do meu filho, na vida da minha família. Mas olha agora, o canal, entenda bem, de bênçãos, uma conexão que eu tenho com Deus, está aqui, ó, no meu coração. Se o meu coração estiver corrompido, se o meu coração estiver sujo, Deus não vai responder. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas pastor, se o meu coração está sujo, o que eu devo fazer? Vamos para Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 29. O que nós devemos fazer se o nosso coração estiver corrompido? Vou te mostrar, 2 Crônicas 29. Um rei chamado Ezequias, um homem muito usado por Deus. Se você for ver, os últimos capítulos de Crônicas, fala muito de Ezequias, né? Vamos lá, 2 Crônicas 29, verso 1. Vamos lá. Às vezes falta visão para os obreiros, né? O pastor tem que parar o culto, pastor, às vezes o obreiro tem que ser rápido, inteligente. Vamos lá, 2 Crônicas 29, diz assim, ó. Vai, tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar. Vamos ver se vocês estão bons de conta. Quantos anos que ele começou a reinar? Com quantos anos? Ó, começou a reinar com 25 anos de idade, não foi? E reinou 29 anos. Quanto que dá aí? 25 mais 29? 54. Aí vai agora, ó. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto lhe fizera Davi, seu pai. Nota uma coisa, se eu falar para vocês assim, ei, tira o Ezequias e coloca meu nome. O Vítor fez o que era reto aos olhos de Deus. Para você, o que eu fiz? Hã? Vamos lá. E fez o Vítor o que era reto aos olhos, o que eu fiz? Quando uma pessoa faz o que é reto aos olhos de Deus, é sinal que ela fez o que a palavra de Deus manda. Quando eu sei que eu estou andando na retidão, na palavra, quando eu estou andando com Deus. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia fala, né? E Enoque, entenda bem, andou com Deus, e por isso Deus tomou. O que é andar com Deus? É andar com a Bíblia debaixo do braço? Não, andar com Deus é andar com a palavra, amigo. A palavra, ela precisa estar no coração. Eu falo, por que alguns caem e outros não, quando vem a tentação? Sabe por quê? Olha só o que a Bíblia vai dizer, ó. Põe para mim, Salmo 119, 11. Põe na televisão aí, por favor, que aqui é bem rápido. Salmo 119, 11. Por que Davi sempre vencia? Olha o que Davi fez. Escondi a tua palavra, onde? No meu coração. Então olha para o pastor aqui, ó. Não é a palavra física, é espiritual. O que ele fez? Ele colocou no coração. Mas com qual dever? Para eu não pecar contra ti. Então, quando a palavra de Deus está no coração, com todo respeito e temor que eu vou falar para você agora, você não deixa uma chateação entrar. Você não deixa uma revolta entrar. Porque a palavra de Deus está onde? No coração. Então, você nota o que eu vou lhe dizer agora. Nota, o caso de Ezequias, por que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor? Porque ele guardava o coração. Se você for para Provérbios, a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Gente, o mundo lá fora, as pessoas querem contaminar o seu coração. Querem trazer chateação, revolta. Quer ver, por exemplo, no seu trabalho, não tem chateação? Na família não tem chateação? Entre marido e mulher, às vezes não tem algumas chateações? Tem. Mas o que eu devo fazer? Como homem de Deus e mulher de Deus, nós devemos guardar o coração. Por isso que a Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar. Ei, guarda o coração. Foi o que Ezequias fez. Ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Aí começa aqui agora, toda a sua atenção. O que Ezequias fez? Versículo 3. Vamos lá. Ele, no ano primeiro do seu reinado, e no mês primeiro, atenção, primeiro ano dele, no reinado dele,
Primeiro ano e o primeiro mês do ano. Qual o primeiro mês do ano? Janeiro. Olha, irmão, para você começar bem e fazer o que Ezequias fez. O que o Ezequias fez? Vamos ler todo mundo agora? Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Agora para tudo que você está fazendo aqui, olha para o pastor. Se o Ezequias, quando ele assume o trono, ele abre as portas, entenda bem, era sinal que as portas estavam fechadas. Você acredita que tem muita gente servindo a Deus, mas a porta está fechada? Entenda? Ele se trancou, ele se fechou. Pastor, eu não quero tocar mais nesse assunto. Por exemplo, vamos imaginar um casal que brigou, eles brigaram, né? Acabaram brigando. Tá, quando alguém fala assim, assunto encerrado, peraí, para mim assunto encerrado, quando é? Quando o assunto está? Exatamente, quando resolveu. Agora, quando uma pessoa diz, não quero saber disso mais, você sabe qual é a melhor forma de curar alguém? Qual é? É tocando na ferida, amigo. Vamos imaginar que eu tenho medo de boi, um exemplo, irmão. Uma pessoa está andando na rua, vejo um boi, eu vou correr. Não. Como que eu vou vencer esse medo? É encarando. É encarando. Por que eu estou dizendo isso para você? O Ezequias, o que ele faz? Ele abriu as portas. Eu falo que quando você abre as portas, cuidado, que cada coisa que aparece, amigo. É igual, tem gente que tem o costume, né? Limpa toda a casa, limpando, limpa. Faz aquela limpeza, mas quando você levanta o tapete, o que tem de sujeira, meu irmão, naquele tapete, por debaixo dele, imagina crente, o que tem de crente com chateação, o que tem de crente revoltado, o que tem de crente magoado, e repito, escuta o que eu vou lhe dizer, a mágoa, ela é pior do que um câncer, porque o câncer destrói o corpo, né? Mas não tem poder para destruir o espírito, a mágoa destrói o corpo e o espírito. Então o que nós devemos fazer? Guardar o nosso coração, blinda o seu coração, mas blindar com a palavra. Então Ezequias abre as portas da casa do Senhor, quando ele abriu, ele a reparou. O que é reparar? Ele viu que estava fora do lugar. Olha o versículo 4, aí vai dizer mais, e trouxe o sacerdote, os levitas, e ajuntou-os na praça oriental, e disse-lhe, ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai-vos a casa do Senhor, o Deus de vossos pais. Agora atenção, igreja, leia vocês, vai. E tirai do santuário a imundícia. Quando ele abriu as portas, o que ele percebeu? Que no santuário, o que tinha lá no santuário? A imundícia. Irmão, entenda o que eu vou lhe dizer, o santuário é o nosso coração, eu te provo na Bíblia, pastor, o santuário é o meu coração, é o seu? Veja o que a Bíblia está dizendo, já volta aí já, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19, vamos lá, 6:19. Veja o que a Bíblia diz. Posso ler para vocês? Vamos lá, está na televisão, tá? Ou não sabeis que o vosso corpo, diga vocês, é santuário do Espírito Santo. Então vamos lá, se o meu coração, entenda bem, o meu corpo é o santuário, imagina se o meu coração estiver sujo. Imagina se eu oro assim. Imagina se eu clamo assim. Eu gosto de dar o exemplo ali na Baixada Santista. Alguém já chegou a ver aquele prédio que o pessoal fala que é toto? Alguém já viu? Nunca viram, gente? Depois pega para mim, Felipe, no Google, coloca assim, prédio torto da Baixada Santista. Você vê, entenda bem, você está na praia, você olha assim, você vê ele assim, Aí eu pergunto, você moraria num prédio desse? Alguém moraria num prédio torto? Sim ou não, gente? Você olha assim, dá até medo, né, irmão? Agora vem cá, você acha que Deus vai morar numa casa suja? Você acha que Deus mora numa casa suja? Deus não entra. A Bíblia diz lá em Isaías, eles vão colocar para vocês aí, Isaías 59:1. Veja o que a Bíblia vai dizer, vamos lá, põe rapidinho, Felipe. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para não poder. Pastor, que bonito, hein? Toda vez que eu orar, Deus vai me ouvir? Relativo. Toda vez que eu orar, pastor, mas a mão dele está aberta, o ouvido dele também. Sim, mas olha o que a Bíblia vai dizer. 2, vai. 2, mas as vossas iniquidades, agora você pode voltar para a tradução normal, tá? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, leia vocês, para que não
vos ouça. Olha só, eu orando, Deus, olha para mim, o meu corpo está doente, a minha família precisa de ajuda, mas no meu coração eu tenho uma mágoa, uma revolta, um ressentimento. Deus vai me ouvir? Não é porque Deus não quer, porque o que separa o homem de Deus é o pecado. O que separa o homem de Deus, entenda, o amor de Deus é tão grande que Deus olha para nós, mas Ele fica impossibilitado de poder nos ouvir. Ele fica impossibilitado de curar. Mas pastor, como assim? Porque se tem uma coisa que Deus, entenda bem, Ele é Deus, que Ele não volta atrás, é a palavra dele é uma só. A Bíblia diz, céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar, amigo, a palavra de Deus é uma só. Por isso que eu tenho falado, olha para o seu coração. Se Cristo voltasse agora, como está o meu coração? Como está o seu coração? Por isso que a Bíblia chega a dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. É crente na igreja, parece uma infantilidade. Não, pastor, mas eu que estou magoado com fulano. Você não está percebendo que quem está colocando as chateações é o inimigo? É o diabo que põe, ele coloca chateações, revoltas, tristezas, e a pessoa, tem crente que vira a cara para o outro. Ah, pastor, eu não quero saber daquela jararaca, eu não quero saber do fulano, ciclano. Eu falo uma coisa, você gostaria que você fosse tratado dessa forma? Alguém falasse assim de você? Aquela sogra, aquela jararaca, aquela nora que eu tenho, pelo amor de Deus. Ô mulherzinha, hein, pastor? Então, eu te falar uma coisa para você, aprenda a tratar as pessoas da forma que você queria ser tratado. Ame mais, cuide mais, respeite mais, porque a Bíblia diz, tudo que o homem planta, o homem vai colher. Veja, Ezequias abre as portas. Ô irmão, você quer ver Deus abençoar? Abre a porta, abre o seu coração, que é o ponto que você tem de conexão com Deus. Quando você fecha o coração, as coisas param para você. É alguém que diz, você pode ir no psicólogo para você ver, o que ele vai falar para você? Tem gente que se tranca, acontece alguma coisa, ele não fala com ninguém. Principalmente entre casal. Pastor, eu fiquei muito chateado com a minha esposa, mas você falou para ela? Não. Mas você tem que falar. Como que você quer que alguém muda se você está de boca fechada? Afinal de contas, ninguém tem bola de cristal, não é verdade? Então, a pessoa só vai mudar quando você falar. Eu estava contando no culto da manhã, um exemplo, um casal, onde um casal chegou e falou assim, pastor, mas o fulano de tal é assim, o Beltrano é assim. Aí ela chegou e falou assim para ela, a esposa falou para o marido, falou, bem, eu queria falar uma coisa para você, eu sei que a gente está brigando muito, mas vamos lá, eu queria saber que mulher que você queria que eu fosse, que esposa que você queria que eu fosse. Ele começou a falar, irmão, aí falou, eu queria que você fosse assim, 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 assim. Ela, tá bom, mas vem cá, agora chegou a oportunidade dela, eu também queria que você fosse assim. Os dois falaram, irmão, falaram. Hoje os dois vivem na bênção. Por que eu estou falando isso para você? Tem coisa que você tem que falar. O Davi fala, enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Tem gente que não fala, tem gente que fica de boca fechada. O que você tem que fazer é falar, entenda? É abrir o coração. Então Ezequias abre as portas. E quando ele abre as portas, ele encontra as imundícias. Somos nós. Será que o nosso coração está puro? Repito e falo de novo, só os limpos de coração verão a Deus. Não vai dormir com o pecado, irmão, não vai dormir com uma mágoa, não vai dormir com uma revolta, se acerte diante de Deus. Deus, eu fiquei tão chateado, eu fiquei tão revoltado, deu misericórdia, fala com Deus. Deus, entenda bem, Ele não está com alguma coisa na mão para te ferir, não. Deus está com os braços abertos. Eu falo que às vezes a gente trata Deus como se fosse uma criança. Quando Deus fala com a gente, Deus já sabe de tudo, irmão. Que lembra o caso do Adão? O Adão estava atrás do quê? De uma figueira. Adão estava lá se escondendo porque ele havia pecado. Tudo bem, mas aí Deus vem, Adão, o que você está fazendo atrás dessa figueira, Adão? Deus já sabia, irmão. Mas o homem quer encobrir. Não, se Deus souber misericórdia, o que vai acontecer de mim? Não, o homem espera Deus, Deus espera o homem até o dia da sua morte. Deus espera, mas aí o homem não, vai jogando, vai deixando de lado, vai deixando. Não, somos nós. O que estamos levando no nosso coração? Eu falei que eu fui cortar o cabelo, inclusive eu cortei com um rapaz da minha família, né? Mas é mais parente da minha esposa. Aí eu fui, sentei lá. De repente ele começou a cortar meu cabelo. E o rapaz que eu vou, ele pegou lá, é exatamente esse daí, ó. Ó o prédio que eu falei para vocês, ó. Tira um pouquinho do zoom, Felipe. Tá vendo?
É torto ou não é? Você moraria lá? Imagina você fazendo café. Você tem que colocar um calço, né? Mas enfim, deixa pra lá. Mas o que eu quero dizer para você, olha a nossa mensagem. O que eu estava falando, até esqueci agora. Eu estava contando com ele. Aí tudo bem, o rapaz que eu corto é até membro da igreja. Eu falei, ele não pôde me atender, eu fui nesse rapaz. Aí eu comecei a olhar para ele. O rapaz que corta meu cabelo, ele corta em 20 minutos, 20, 25 minutos. Irmão, ele demorou 1 hora para cortar meu cabelo. Lá vai ele. Conversando comigo. Eu falei, vem cá, ô Josué, o senhor leva todo esse tempo para cortar o cabelo de todo mundo? Ele falou, geralmente sim. Eu falei, rapaz, mas querendo, sabe, falar para ele, querendo arrumar um jeito. Eu falei, rapaz, Josué, tem que ser mais rápido. E ele me ensinou, irmão. Ele me deu uma lição. Ele falou, posso falar uma coisa para você? Eu tenho tantos anos. Dá uma olhada para o meu cabelo. Irmão, o homem é cabeludo. Cabelo, não entenda bem, cheio, cheio, cheio. Ele falou assim, de estresse, já basta o mundo. Para que eu vou ficar correndo? Eu vou ficar gastando a minha energia, a minha saúde? Não. Se vier 3 aqui hoje, louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Se vier 10, obrigado, Jesus. Se vier 20, glória a Deus. Eu não vou correr. Quem quiser cortar o cabelo comigo vai esperar. Ele me ensinou, irmão. O que eu estou falando para você? Tem muita coisa que as pessoas fazem na correria e você não está percebendo. A pessoa está ficando doente. Está adoecendo. Então, mas tem coisas que nós devemos fazer na pressa. O que, pastor, por exemplo? Quantas vezes Deus está falando com você? E você está demorando? Se você for para Cantares, não precisa abrir não. A Bíblia fala um caso que o próprio Deus, a Bíblia fala, estava batendo na porta. Aí você vai, a Bíblia diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Aí uma moça estava do lado de dentro. E o Senhor disse, olha, abra a porta, abra. A moça disse, não posso. Eu acabei de tomar o meu banho. Eu acabei de colocar o meu pijama. Estou com os meus pés limpos, não posso sair. E ele tentou abrir, forçar a fechadura. Até que ela perdeu o timer, perdeu o tempo. O que aconteceu, pastor? Quando ela foi abrir a porta, ele não estava lá mais. Ela perdeu a oportunidade dela. Amigo, tem coisas que você, é que nem o pastor já me conta, de um caso de um rapaz, ele estava indo trabalhar, e a esposa era a aeromoça, se não estiver errado, né? E tudo bem, de repente, o rapaz estava indo trabalhar, e ele viu a esposa dele, e deu uma vontade de falar assim, amor, como você está linda hoje. Ele não falou. Ele abaixou a cabeça e foi embora. Pois é, a mulher pegou o avião caiu, não voltou mais. Ele teve a oportunidade, mas ele não falou. Somos nós. Amigo, Deus conhece o nosso coração. Eu tenho falado, pessoa que vai guardando coisa no coração, isso está te fazendo mal. Engraçado que você tem raiva de alguém, você tem rancor de alguém, tem ira de alguém, mas aquela pessoa não está nem ligando para você, irmão. Aí você olha a vida da pessoa, a pessoa está bem, você não. A pessoa dorme, você não. A pessoa está com saúde, você não. Não é assim? Então tem coisas que você tem que chegar diante de Deus. Deus, o meu coração está limpo. Eu não tenho nada contra ninguém. Jesus, agora também você não pode ser hipócrita, né, irmão? Jesus, ele está perdoado. Mas ele na China e eu aqui. Você perdoou de verdade? Não perdoou. Por isso que eu falo, Deus conhece o nosso coração. Mas volta para Ezequias, volta que eu estou correndo, vai. Aí você vai para o versículo 7 agora. 2 Crônicas 29, 7. Vamos lá. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram, agora diga vocês, as lâmpadas. Irmão, isso aqui é forte que eu vou falar para vocês agora. Quando ele abriu as portas, primeiro, vamos lá, ele abre as portas. Segundo, que eu já vou falar para você, ele tira as imundícias, não tira? Os ídolos. Terceiro, a Bíblia fala que as lâmpadas estavam apagadas. Olha porque eu vou dizer para você agora. Uma vida parada, uma vida fechada, pessoa que não se abre com ninguém. Eu até marquei aqui para não falar, para não errar. Uma vida fechada é uma vida apagada. Você pode ver, toda pessoa que ela é fechada, a vida dela como é? Ela não tem um sorriso. Ela não tem uma alegria. Tem crente que por fora, você olha para ele, mas por dentro ele está derrubado. Ele está apagado.
ele não brilha. Eu tenho falado, escuta o que eu vou dizer agora para você. Sabe por que Deus não está fazendo você brilhar mais? Porque um dia você se fechou. Um dia você, fechou. Não quero mais saber disso não, pastor. É igual uma mulher que diz, para mim nenhum homem presta, pastor. Nenhum homem presta? Caramba. Pastor, porque um dia um relacionamento me derrubou. Mas espera aí, não é por causa de um que você tem que falar de todos. Por que você não dá uma nova oportunidade? Está amarrado, pastor. Você não crê em Deus? Que a Bíblia diz que a honra da segunda casa será maior do que a primeira. Mas não, a pessoa se fechou. Não quero saber disso mais não, pastor. Não, misericórdia. Irmão, a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Mas aí fica a critério seu. Fica a critério da pessoa. Não, pastor, eu estou bem assim. Você pode ser igual ao apóstolo Paulo, não tem problema algum. Mas o que eu quero passar para você, mas não guarda nada no coração. O nosso coração é puro, tem que ter pureza, tem que ser um coração, entenda bem, inclinado para Deus. Então o que a Bíblia diz? As portas se fecharam e as lâmpadas se apagaram. E não queimaram o incenso e não ofereceram o holocausto no santuário ao Deus de Israel. Agora vai para o versículo 10. Meu Deus, isso aqui é forte. Vai. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ador na sua ira. Olha agora, gente. Agora, filhinhos, filhos meus. Quem é filho de Deus aí, irmão? Não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhidos para estar diante dele, para o servirdes, olha agora, para serdes seus ministros e para queimardes o incenso. Deus escolheu você, mas você está com coisinha no coração? Deus escolheu você, mas você está com coisinha boba. Não, pastor, porque não dá. Ou é eu ou é ele. Para com isso aí, irmão. Para, eu tenho falado, é igual o casamento. Começa, né? Amor, meu bem, depois termina, eu quero os meus bens. Eu fico pensando, como que alguém pode chegar, eu te amo. Passam alguns anos, começa pequenininho também, né? Os animais. Meu gatinho, minha gatinha, não é assim? Né? Depois cresce, sua cobra, seu cavalo. Não é verdade, irmão. Como pode, irmão? Eu tenho falado, Deus escolheu você. Para com esse negócio, irmão. Sirva a Deus com alegria, limpe o seu coração. Entenda, tem um coração de homem de Deus, um coração de criança. A Bíblia fala, é impossível alguém entrar no céu se não tiver o coração de uma. A Bíblia diz isso. A Bíblia fala. Então o que eu quero passar para você hoje? Deus escolheu você. Para com essa coisa boba, irmão. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Para com esse negócio, pastor, mas o fulano, eu tenho falado, quantas pessoas já falaram de mim, irmão, quantas pessoas, mas é que o pessoal fala lá fora, isso aí é dor de cotovelo, deixa falar, e se você encontrar na rua, ainda você cumprimenta, tudo bem? Eu falo que às vezes, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas às vezes acontece, você anda na rua, aí você fala, rapaz, quem é esse fulano? A pessoa te cumprimenta, rapaz, quem é? Será que é a pessoa da escola? Será que é da faculdade? Será que é da igreja? Aí eu já, para tirar toda a dúvida, quem me cumprimenta na rua e eu não lembro, já dou a paz. A paz do Senhor, Deus abençoe, amém. Não, porque já pensou? Aí pensou alguém da igreja, eu falei que esses dias aconteceu uma, irmão. Foi num dia que eu fui buscar a minha esposa. Por exemplo, a minha esposa estava numa sala, que era lá no fundo, e aqui tem uma porta de vidro. E eu estou do lado de fora, mas como é vidro, eu estava vendo a minha esposa lá no final. E tinha um segurança assim, irmão, na porta. E eu vendo a minha esposa. Oi, amor. Aí a minha esposa me deu tchau. Quando a minha esposa me deu tchau, o segurança não viu. Ele não viu. Aí olha o segurança para minha esposa. Aí a minha esposa parou. Aí ele olhou para trás assim. Quando ele me viu, ele fez assim. Às vezes acontece. Mas por que eu estou falando isso para você? Mas já aconteceu isso comigo. Para você não entender bem ser o mal educado, o que ele fez? Está me dando tchau. Tudo bem, eu vou dar tchau também. Ele até falou para mim depois, falou, senhor, deixa eu te falar uma coisa, não é que eu dei em cima da sua esposa não, misericórdia, é ao contrário, como ela, entenda bem, me deu assim, fez assim, eu pensei que era para não ser mal educado, eu também fiz assim. Eu falei, rapaz, para com isso, eu também já fiz isso, já aconteceu comigo, mas o que eu quero passar para você? Irmão, não importa o que falou, não importa o que fizeram, o que importa é que o seu coração está bem com Deus. Aí o que você deve fazer? Olha a nossa mensagem que eu vou terminar agora. Vá lá para Salmo 24, versículos 7 e 8. Vamos lá.
7 e 8. Salmo 24, 7 e 8. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Ó. Atenção, igreja. Leia todo mundo, vai lá. Abram bem os portões. Amigo. Você quer ver Deus hoje? Você quer ver o Senhor na sua saúde? Você quer ver Deus na sua casa? Quer ver Deus na sua família? Então olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, abra a porta hoje, amigo. Qual foi a primeira coisa que Ezequias fez? Abriu as portas. Deus não está mandando você abrir a porta em fevereiro, em março, abril, junho, julho. Não, não. É hoje. Foi no primeiro mês do ano que ele abriu a porta. Se você abrir a porta para Deus hoje, dizer, Deus, eu vou tirar a mágoa, o ressentimento, eu vou tirar o orgulho do meu coração. Se prepare para você ver a glória de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Abrem os portões, abram os portões antigos. Agora leia vocês. Então entrará o Rei da Glória. Oh, pastor, mas peraí, eu já vi, já presenciei, o missionário mostrou uma senhora que ela tinha um problema sério, ela não perdoava de forma alguma o marido dela, ela estava surda, ela não ouvia, o missionário orou 1, 2, 3, até que a mulher entendeu. Um dia o missionário pregando, ei, você que está aí pedindo para Deus te curar, 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 Deus não vai te curar enquanto você não perdoar. Ela falou, peraí, isso aqui é para mim, eu tenho algo no coração. Deus, eu perdoo fulano de tudo que ele me fez. Irmão, na primeira oração que o missionário fez, ouvido, a mulher fez isso. A mulher ficou curada. É tremendo, eu tenho falado. Primeiro vem o perdão, depois vem a cura de Deus. Não adianta você querer trocar as coisas. Abre os portões. Eu não abro, pastor. O que fizeram comigo? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. O senhor nem sabe o que fizeram comigo. Também não sei. Mas vou dizer uma coisa. José, tudo que fizeram com ele, ele falou, Deus me fez esquecer. De escravo ele passou a ser governador. Jesus na cruz do Calvário, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Agora você é melhor que Jesus? Ele sofreu muito mais do que você. Não chega nem aos pés, né? Porque a morte dele, misericórdia. Mas o que eu quero passar para você, ele não guardou nada no coração. A Bíblia diz em Efésios 2:5 ou é 5:2? Põe para mim, Filipenses 2:5, Filipenses. Veja o que a Bíblia vai dizer, ó, deixa eu ver, Filipenses. De sorte que haja em vós, igreja, o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Na cruz, perdoa porque eles não sabem. Lá vem o crente agora. Senhor, manda fogo para queimar esse irmão. É crente? Se bobear, tem gente que fala assim, mata ele, Deus, mata. Tira a mulher dele, tira o filho dele. Cuidado, hein? Que a Bíblia fala que tudo que o homem planta, havia um rei que ele matou 70 reis, cortou os polegares das mãos e dos pés, e os reis ficavam pegando as migalhas da mesa que caía dele. Você sabe qual foi a morte dele? Quando esse rei morreu, cortaram os polegares dele também. Não esqueça, tudo que o homem planta, o homem colhe. Que haja em vós o mesmo sentimento. Pastor, fulano está com fome. Não. Se fosse você? E se fosse? Você queria ser tratado de que forma? Eu falo que acontece muito disso, né? Quando algum parente ou alguma visita vai na sua casa, você coloca os melhores pratos, talheres. Aí quando o marido vai, só você coloca a tigela. Não come na panela mesmo, miserável. Não, estou falando sério, irmão. Você tem que dar honra a quem está com você. Posso te falar uma coisa? Não me leva a mal, não. No momento que você precisar, no momento mais difícil da sua vida, cadê os amigos? Quem vai estar com você é a tua esposa. Quem vai estar com você é o seu filho, o seu marido. Isso é muito sério, irmão. E às vezes a gente maltrata a nossa casa, né? Ei, seu miserável. É ele que está com você. É ela que está com você. Então que haja o mesmo sentimento. Então eles abriram as portas. Aí o Rei da Glória, lembra, voltando lá? Então entrará o Rei da Glória. Aí eu te pergunto agora, quem é o Rei da Glória? Quem é a igreja? Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim, ó, quem é o Rei da Glória? Lê vocês, 8, vai. Quem é esse? Quem é, gente? O Rei da Glória? Lê vocês, vai. É Deus. Diga, é. Olha para o pastor aqui. Coração limpo. Coração preparado. Traz Deus para a situação. Então, não é para você entrar numa batalha magoado. Eu poderia falar de Josué, que vai para uma batalha
para enfrentar um povo de Ai, eles pedem a batalha. Por quê? Porque havia pecado no meio deles. Mas cadê o Senhor para nos livrar? Cadê o Senhor para nos guardar? Ih, irmão, Deus conhece o nosso coração. Se você não estiver com o coração diante de Deus, Deus não entra na sua batalha. Mas quando você abre as portas para limpar, Deus pode me limpar, aí o Rei da Glória entra. E hoje pode se preparar, porque quando nós orarmos aqui, buscarmos a Deus, Deus vai entrar na sua saúde, Deus vai entrar na sua casa, Deus vai entrar na sua vida financeira, e toda a batalha que Deus enfrenta, a vitória é certa. A Bíblia diz que a vitória não vem do homem, a vitória vem de Deus, irmão. Então o que nós devemos fazer? É Deus, o Senhor. Agora vai lá, o Senhor forte. Vamos lá, olha para o pastor aqui. O Senhor forte. Olha para mim aqui. Deus só está mandando você abrir o coração. Sabe aquela causa na justiça que você tem? É Ele que vai entrar lá. É Ele que vai entrar. Pastor, que é isso? Deixa Deus cuidar. A Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Sabe aquela situação que você tem em casa? Que você está pensando em jogar a toalha? Deus é forte e poderoso. Deus faz o sábio voltar atrás. Deus faz o homem voltar atrás. Eu duvido que aquele homem volta para pedir perdão, pastor. Não duvida, amigo. Nunca duvida da totalidade, do poder, da grandeza de Deus. O que Deus fala, a palavra dele não volta. Repito, abra o coração, abra. Aí sim, pastor, eu abri o coração. Aí olha o que vai acontecer. Eu ia mostrar para vocês isso no final, mas vamos para o versículo 5. Põe para mim, 5. Mas vamos no 4 primeiro. Eu já vou ler o 5 já. Lembra as 4 coisas? Aquele que é limpo de mãos, como eu falei, falta tempo para falar. O puro de coração. Então o que nós precisamos? De pureza, né? Que não, ele fala mais, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura. O que tem de crente, né? Eu falo que o crente não faz assim. Antigamente a gente fazia muito isso, né? Pequeno ainda, né? Crianças, fazia assim. Você fez isso? Não, não fiz não. Eu juro, eu juro. Não era assim? O crente depois que converte muda. Você fez isso? Não fiz, diante do Espírito Santo. É pior, irmão. Pior ainda. Meu Deus do céu. Mas o que a Bíblia está dizendo? Quem subirá no monte do Senhor? Aí, você fez essas 4 coisas. Limpou as mãos. Que mais? É puro de coração, não é vaidoso e também não é mentiroso. Não engana. Pastor, o que vai acontecer comigo agora? 5. Este, coloque o seu nome aí, vai. Diga aí. O Vitor receberá a bênção do Senhor. E a justiça do Deus da sua salvação. Então olha para mim, a bênção de Deus, ela não é para todos. A bênção de Deus é para quem guarda o coração. Deixa alguém te fazer o mal? Pode deixar. Pastor, mas ele puxou meu tapete. Pastor, eu quero vingança. Não, vai ao pé do altar. Vai aos pés de Jesus. Senhor, fulano me fez isso. A fulana me fez isso. Meu Deus, misericórdia, eu não quero agir com as minhas mãos. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça, mas a tua palavra diz que o Senhor é a minha defesa. Operando o Senhor, ninguém impedirá. Quanto a ele, Deus, que o Senhor abençoe a vida dele. Sabe o que vai acontecer contigo? Você vai crescer e ele vai retroceder. Agora, se você cair na pilha dele... Quem lembra de Davi, que cortou o manto de Saul? Deus ficou tão feliz com ele, né? Você lembra o que Deus falou para ele? Davi, você está ficando louco. Não esqueça que ele ainda é o meu servo. Cuidado quando você abre a boca para falar de um pastor, amigo. Mas pastor, ele errou. Ele continua sendo o homem de Deus. O Saul estava errado, mas ele continuava sendo, aos olhos de Deus, homem de Deus. Repito, se você guardar o coração, se prepare. Tem muitas e muitas bênçãos que virão da parte de Deus. Qual é a frase que o pastor falou? Vocês lembram? Vida. Põe de novo aí, Felipe. Uma vida fechada é uma vida apagada. Quando ele abriu as portas, primeira bênção que vai acontecer contigo. Quer ver? Apaga aí, Gabriel. Ó o crente, irmão. Ó o crente quando tem uma vida fechada. Ele brilha? Ele brilha? Tá bom, tiram ele e colocam ele numa outra empresa. Ele brilha? Tira ele e coloca ele brilha? Agora acende, Gabriel. Aí ele chega diante de Deus. Deus, por que está acontecendo isso comigo? Todo lugar que parece que tem uma maldição na minha vida. Aí Deus fala com ele, abre o coração. Aí ele abre. Sabe qual é a primeira coisa que vai acontecer? Eu falei no culto da manhã, imagina que esse local está fechado. Está de dia, tá? Está fechado. Aí vem aquele obreiro de Deus, abre as portas. O que vai entrar para dentro desse salão? A luz.
Qual é a primeira bênção que vai entrar na sua vida? Quando você abrir as portas, as lâmpadas serão acesas. Amigo, o brilho de Deus vai voltar. Aonde Deus colocar você, a luz de Deus vai aparecer. A Bíblia diz: eis que um povo que andava em trevas, eles viram a luz de Deus. Eu não sei onde Deus colocou você ou vai colocar você. No local de trabalho, família, com alguém, uma amizade, onde Deus colocar, as pessoas vão ver a luz de Deus em você. Mas prepara o coração, amigo. Fala para a pessoa que está ao seu lado, diga: prepara o coração. Você vai ouvir coisas que você não quer ouvir. Você vai, receber coisas que você não quer. Mas se prepare, porque quando Deus coloca diante de você, é porque Ele sabe que você está preparado. O melhor de Deus está para chegar.